Pronto, então começamos pelo PS, que era o segundo inscrito. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então agora está estabelecida ou restabelecida esta ordem, ou esta praxis, né, de funcionamento destas intervenções. Sr. Ministro Aguiar Branco, o senhor gera este dossiê politicamente há 21 meses. O dossiê dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo é da sua responsabilidade há 21 meses. O Sr. Ministro acabou de dizer que não vende ilusões. Eu acho que o Sr. Ministro se iludiu completamente com este dossiê e se enganou rotundamente com este caso. Muito bem. Porque passados 21 meses, face aos dados últimos que temos, mais recentes, nós só podemos concluir uma coisa: tempo perdido completamente, manifestação de incapacidade na construção de uma solução. A atividade da empresa não existe, é um desastre, não existe. A imagem dos Estaleiros Navais é uma catástrofe. Em todos os espaços públicos mediáticos é uma catástrofe. E uma solução para garantir o futuro, Sr. Ministro, desculpa, a única coisa que indicia é incompetência, porque não percebemos qual vai ser essa dita solução. O primeiro ano, Sr. Ministro, foi um ano completo, o primeiro ano do exercício da sua função, das suas funções como Ministro, desde julho de 2011, foi um ano sem qualquer tipo de decisão sobre esta matéria. Foi um ano que o senhor teve várias vezes aqui na Comissão de Defesa, e onde sobre os Estaleiros Navais falou várias vezes, para dizer o quê? Que deitava pura e simplesmente ao lixo um plano que tinha sido apresentado, não discutimos os moldes e a forma, mas podemos discutir, nem um momento. Passou este ano num discurso perfeitamente panfletário a dizer, e desculpe, tenho de lhe dizer desta maneira, que a culpa era do governo anterior do PS, que queria fechar os estaleiros e despedir 400, os trabalhadores todos, que foi, enfim, seguramente secundado nestas afirmações por quem no governo o apoia, ou melhor, por quem no Parlamento o apoia. E a única coisa que conseguimos perceber foi em 2012, julho de 2012, há uma decisão do Conselho de Ministros, um ano depois, finalmente, dizendo que a decisão do Governo, afinal, era reprivatizar, depois de estudar o caso, só tinha uma saída: reprivatizar os Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Não constando do memorando de entendimento, no âmbito das privatizações, a obrigatoriedade da privatização desta organização. Convém que se diga isto. Também já várias vezes foi dito o contrário. Entre julho de 2012 e dezembro de 2012, o senhor foi dizendo, e naturalmente as pessoas que o secundam nesta matéria, foi que em dezembro de 2012 a decisão sobre a escolha do vencedor do processo de reprivatização iria acontecer. Não aconteceu. Já falamos sobre isto aqui, em fevereiro. A última vez que o senhor cá esteve foi em 20 de fevereiro passado. E em 20 de fevereiro, recordo-me perfeitamente que o senhor recorda-se também o que disse em 20 de fevereiro. O senhor disse assim: não podemos tomar nenhuma decisão sobre a privatização dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo enquanto a Comissão Europeia não se pronunciar formal e definitivamente sobre um processo de averiguações que tinha aberto, entretanto, para analisar as ditas, cujas anunciadas ajudas ilegais afirmadas pelo Sr. Ministro, de cerca de 180 milhões de euros entre 2006 e 2010, depois esticou para 2011 com algum esforço. Foi isto que foi dito aqui em fevereiro. Eu penso que é fácil recuperar isto, porque isto está gravado, é fácil. Não, isso só disse... Se me permite, depois vai-me responder, porque senão eu também não consigo, não é? Eu sobre isto queria lhe fazer duas ou três perguntas sobre este primeiro bloco da minha intervenção. Primeiro, em 23 de agosto de 2012, portanto, o Governo anuncia em julho de 2012 que vai reprivatizar, que vai iniciar o processo, construir este processo. Contratam em 23 de agosto de 2012, por ajuste direto, um gabinete de assessoria jurídica por um valor de cerca de 70 mil euros para exercer funções durante 2 anos, uma tal Sociedade de Advogados, PBBR, e eu pergunto-lhe, este gabinete foi contratado seguramente para o assessorar com dignamente, como devia ser, e para apoiar nomeadamente em Pordef, que seguramente não teria meios para o efeito, no plano jurídico, da preparação deste processo. Esta gente, entre aspas, estes excelentíssimos senhores advogados, não o alertaram para esta questão das condicionantes no eventual processo de reprivatização das regras do Tratado de Funcionamento da União Europeia? Primeira pergunta. Segunda, não procuraram iniciar um processo de justificação, preparando um documento exatamente para justificar junto à União Europeia, o mesmo que sabiam, ou se não sabiam são, desculpem, incompetentes, que quando se comunicassem à União Europeia a decisão de reprivatizar, a União Europeia, nos termos dos artigos 107 e 108 do Tratado, iria colocar esta questão das ajudas consideradas eventualmente ilegais. Eu pergunto-lhe, ainda mantém o contrato com esta equipa de assessores e esta equipa de advogados? O senhor disse várias vezes que as ajudas eram ilegais.
E, essencialmente, as ajudas foram ilegais e foram entre 2006 e 2011 e o governo anterior passou essa ideia. As pessoas dizem, bom, foi os socialistas que enterraram lá dinheiro e que não comunicaram à União Europeia. Ó, Sr. Ministro, o documento da União Europeia, que é de 23/1 e que foi recentemente divulgado em 3/4, o senhor viu, como eu vi seguramente, o quadro 1 diz o seguinte: medidas anteriores de ajudas aos estaleiros navais Viana do Castelo. Ano 2006, aumento de capital, prestador em Empordef, 24 milhões de euros. Entre 2010 e 2011, 2006 e 2008, Direção-Geral do Tesouro e Finanças, 56 milhões de euros. E depois, diz aqui 2012, empréstimos remunerados para cobrir custos da operação, em Empordef, 2012, 101 milhões de euros. Mas mais, no outro quadro 2, outras medidas anteriores de ajuda concedidas aos estaleiros, 2012, cartas de crédito irrevogável para a construção, entre aspas, ou melhor, reticências, porque diz nas notas deste documento que as reticências significam matéria que não deve ser divulgada, caixas de depósitos, mais 128 mil euros, depois mais 400 milhões de euros, perdão, mais 900, estudo em Empordef e caixa de depósitos em 2012 e em 2011. Então, ao Sr. Ministro, desculpe, as ajudas de Estado, as ditas ajudas, eventualmente ilegais, com a arquitetura e a engenharia jurídica, que seguramente lhe estava subjacente, não foram em 2006 a 2010 nem em 2011, também foram em 2012, num peso substancial, mais de metade do que aquilo que teria acontecido até essa data. E, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro explicasse primeiro porquê que omitiu, não sei se omitiu, bem, desculpa esta minha frontalidade, mas porquê que não disse que, afinal, as ajudas tinham acontecido também em 2012, ou pelo menos estavam reportadas como tal no documento da União Europeia. Segunda fase das questões que eu queria colocar. Em 3 de abril, este dito documento, que é de 23/1 da União Europeia, o tal que abre o procedimento, em 3 de abril, agora, há meia dúzia de dias, entre aspas, foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia. E afirma-se, ou afirmou-se, foi-se afirmando, que o processo de privatização não podia continuar, porque finalmente se conhecia, formalmente, publicado no Jornal da União Europeia, o tal procedimento de averiguações. E que esse procedimento de averiguações impunha a devolução de cerca de 180 milhões de euros e, consequentemente, inviabilizaria o processo de reprivatização. Foi-se dito, eu não estou a dizer que tenha sido só o senhor que disse, mas o senhor também disse isto. O comum dos mortais não conhecia este documento, nem eu o conhecia em pormenor, fui conhecendo depois. Depois fomos lendo o documento e chegamos ao ponto 7 do documento, o tal que fala nas decisões. E o que diz o ponto 7 do documento? O documento é um bom documento, a todos os títulos, até porque ajuda muito a fazer história. Para quem aqui já fez algumas afirmações, e agora, nomeadamente, do rendimento dos estaleiros ao longo destes anos, prejuízos que foram acumulados em que anos é que eles aconteceram, ainda bem que isto foi feito. E o que é que diz o ponto 7 da decisão? Diz que não há decisão, diz que o processo não está encerrado, diz que o Estado português tem 30 dias para justificar as ditas ajudas, e contrariamente àquilo que o senhor disse, ou melhor, não é bem, complementando aquilo que o senhor disse, o senhor Antoine Colombi disse o que disse, e que depois parece que disse que já não tinha dito. Mas, Sr. Ministro, o senhor conhece a resposta do senhor Comissário Joaquim Almunia, a pergunta de um deputado do PSD, eurodeputado do PSD, que questionou o senhor Comissário Joaquim Almunia sobre as mesmas matérias, o senhor deve ter isso, se não tem, que no fundo reforça aquilo que o senhor Almunia disse em primeiro lugar, na sua primeira declaração à imprensa, foi que efetivamente o Estado português tinha 30 dias, que podia apresentar um processo de justificação, um plano de recuperação e que, portanto, o processo não estava encerrado. Não foi o senhor Anthony Colombi que se enganou, parece, porque o senhor Comissário confirmou esta questão e é importante que o senhor tenha, senhor Ministro, desculpe, em atenção esta matéria e, portanto, o que acontece é que, efetivamente, esta questão não é como tem estado a ser contada até aqui. Perguntas sobre esta matéria. Senhor Ministro, o Gabinete de Advogados, supostamente o Gabinete Jurídico ainda está a aconselhar este processo, desprezou logo de imediato a prerrogativa dos 30 dias, aconselhou-o tecnicamente? É importante que o senhor responda a esta questão. Segundo, o senhor teria dito, eu não ouvi na TSF as suas declarações, mas ouvi as declarações do senhor Anthony, mas as suas não.
Mas o senhor teria dito que não usava a prerrogativa, que claramente não usava a prerrogativa, sobretudo dizendo porque ela demoraria muito tempo, era uma batalha jurídica. Aliás, hoje afirmo novamente, se é uma batalha jurídica que demorava muito tempo, eu aconselho a ler, nomeadamente, o que diz o senhor Comissário Joaquim Almunia, que diz que se houver cooperação e colaboração rápida, está aqui escrito, eu tenho aqui o documento, se quiser, faço-o chegar rapidamente. O senhor Comissário diz, se houver colaboração entre o Estado português, rapidamente se decide esta questão da Comissão Europeia. Diz o senhor Comissário, não sei se diz de ânimo leve, se não diz, mas diz. O que o senhor disse foi que isto demorava muito tempo, a batalha jurídica era muito completa, sem garantia nenhuma de sucesso e, portanto, desprezava a hipótese dos 30 dias de apresentação de justificações à Comissão Europeia. Eu faço-lhe uma pergunta, porquê que concluiu tão rapidamente que não valia a pena acionar este plano? Há parecer jurídico de alguém, se não é deste gabinete ou desta sociedade de advogados, que eventualmente já não estará ao serviço, o senhor dirá, há algum parecer jurídico que fundamenta essa sua decisão política, dizer, não usamos a prerrogativa, não nos interessam os 30 dias, vamos partir para outro plano? Já terminou o prazo de um mês, a partir de quando é que ele contava? É do 3/4, da data da comunicação, ou foi da data da carta que foi enviada ao Governo português? E agora qual é a data da carta que foi enviada e quando é que termina o prazo de 30 dias? Outro bloco de questões. Passou claramente a ideia... Outro bloco de questões, desde que não se alongue muito, já vai em 11 minutos. Eu vou terminar. Passou a ideia de que a averiguação da Comissão Europeia... Obrigado, senhor. Passou a ideia de que impedia a continuação do processo de privatização. Há um processo de averiguação, temos de haver 180 milhões de euros, não há continuidade. Eu recordo-lhe o seguinte, no dia 17 de abril, o Conselho de Ministros, no seu comunicado, diz que suspende, ou melhor, que encerra o processo de privatização. No dia 19 de abril, agora recentemente, o senhor chama a Comissão de Trabalhadores e o Presidente da Câmara de Viana ao Porto, podia ter ido a Viana, a única vez, podia ter ido aos Saleiros, mas chamam-os lá para lhe dizer exatamente isto. Temos de devolver 180 milhões, não há hipótese, temos de partir para o plano B. Mas no dia 24, quando publica a resolução do Conselho de Ministros, a resolução do Conselho de Ministros não fala nada nos 180 milhões de euros. O senhor poderá dizer, não posso falar, ou não devo falar. Não, o senhor diz que esse é o processo de privatização, e eu não tenho tempo para ler, mas o senhor lerá, porque diz que a proposta que estava em cima da mesa não reúne minimamente os requisitos, não presta, não serve, dilapida o interesse público e, portanto, encerra por essa razão e não por outra razão. E, portanto, eu ouvi mesmo que, em função disto, ou em função desta decisão, o senhor, quando falou na resolução do Conselho de Ministros, não falou nisto que aqui diz. O senhor disse o seguinte, o processo tem de ser encerrado por privatização, por causa da situação da averiguação da Comissão Europeia. E vou partir para o seguinte, subconstrução dos terrenos, início da construção dos asfalteiros, venda pública do Atlântida. E teria dito ainda, construção naval não está garantida, porque não podemos condicionar a subconcessão à questão da garantia da continuidade da construção naval, e teria dito também que postos de trabalho, como hoje voltou a dizer, é para manter. Ó, Sr. Ministro, fezada, não lhe chamo fé, fezada, propositadamente. Qual é a verdadeira razão, afinal, do encerramento do processo de privatização? É porque a proposta não serve, ou é porque a Comissão Europeia é obrigada a devolução de 180 milhões de euros? Segunda questão. Esta questão da subconstrução dos terrenos é um momento oportuno para o senhor deslindar isto e dizer o que é que isso significa. Leva a obrigatoriedade da construção naval naquele local ou não leva a obrigatoriedade da construção naval naquele local? O senhor diz que ia iniciar a construção dos asfalteiros. O senhor acha que tem condições para iniciar a construção dos asfalteiros? Acha que tem estado de ânimo naquela empresa, em termos organizacionais, para iniciar qualquer construção dos navios asfalteiros, quando por outro lado diz que vai subconcessionar os terrenos, que não há garantia da continuidade da construção naval? Eu deixo-lhe esta pergunta. E o senhor diz que mantém os postos de trabalho. Mas se o senhor encerra a empresa, desculpe lá, como diabo mantém os postos de trabalho? Explique-me que eu não tenho condições de perceber. E por último, a venda do Atlântida em concurso público. O senhor diz que vai fazer um concurso público. A nova Secretária de Estado, provavelmente calculo eu, a senhora Secretária de Estado, Berta Cabral, conduzirá, não sei, espero que não vá conduzir este processo da venda do Atlântida. Porque se nós recuperarmos as afirmações que ela fez em 2009 e 2010 sobre o Atlântida, sinceramente é a pior promotora para vender o arco. Porque ela disse claramente, e variedíssimas vezes, que já tinha há muito tempo denunciado o contrato se fosse poder, etc, por aí fora, não lhe relembro isto, mas a senhora sabe. Por favor, não ponha a senhora Secretária de Estado a tratar do processo da venda do navio Atlântida. Senhor Ministro, termino. Há muitos interessados, parece, é o senhor próprio que diz. Parece que os asfalteiros vão começar. O senhor parece que está com vontade de se livrar muito rapidamente dos estaleiros navais. Mas repara, então se nós estamos a discutir a Estratégia Nacional para o Mar, a audição pública, um dos itens da Estratégia Nacional para o Mar é aposta na economia do mar versus investimento forte na construção naval. Sinceramente, nós não conseguimos perceber esta questão. Eu acho que o senhor devia travar rapidamente com esta gestão danosa deste dossiê. E usando uma linguagem que ultimamente foi comum, eu diria o seguinte, tem de parar de escavar este buraco da gestão deste dossiê. Pare, por favor, porque já percebeu que efetivamente o caminho é um caminho cheio de
irregularidades no sentido da sua trajetória, e cheia de incapacidades na forma daquilo que vai demonstrar. E, portanto, sinceramente, Sr. Ministro, pondere os custos diretos e indiretos, sociais e económicos para a região e políticos para o senhor e para o seu governo, porque acho que é importante que os pondere. E 3 conselhos. Luta em Bruxelas, porque não está fechada completamente a porta. Fale com o Comissário Joaquim Almunia e com o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Retome o plano de reestruturação e de recuperação daquela empresa. Procure modernizá-la, reduzindo eventualmente os postos de trabalho. Prepare-a para uma solução diferente. Incorpore-a no plano de reindustrialização. Mas, Sr. Ministro, por favor, não enterre os estaleiros navais de Viana do Castelo. Tem 70 anos de atividade, tem 640 trabalhadores, são fulcrais para a região do Alto Minho. Muito obrigado.